E aí, galera? Que Flamengo e São Paulo, hein? No campo do Santos. Igualdade. Agora teve um problema. A expulsão do Plata complicou o time do Flamengo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, é um jogo maluco, né? Um jogo de quem sabe jogar, tudo bem, correria, tudo bem, mas um clássico, num campo que ninguém esperava. Normalmente, Morumbi, na boa época, como é que era o nome do outro? Pacaembu, é da minha época, Pacaembu, que não tinha Morumbi ainda. Mas aí levaram para Santos, meio complicado. Mais complicado ainda, que aos 2 minutos de jogo, 2 minutos, num clássico, 2 minutos de jogo, o Arrascaeta bobeou, tocou para o Alex Sandro, que ficou dormindo, e a bola foi no pé do Luciano, e o Luciano meteu o primeiro gol com 2 minutos. Era para derrubar, né? 2 minutos, clássico, estádio cheio, 7 minutos. Portanto, 5 minutos depois, o Fábio Maia, no Arrascaeta, de graça. O Arrascaeta deu um corte, prendeu o pé, pênalti, para tudo, vai no VAR, o VAR, pênalti. Botaram de novo a jogada, pênalti, que deu um tranco no pé. Aí o que acontece? A Arrascaeta vai lá, 7 minutos, empatou o jogo. Bom, e aí o que acontece a partir desse empate? O time do Flamengo foi para dentro. O time de São Paulo ficou meio desnorteado com esse empate. E um outro detalhe importante, o Luciano é um jogador importante, primeiro que ele é líder ali. Ele é o goleador do time. Ele é habilidoso. Mas começa a marcar muito ele sai da área onde ele é perigoso, ele sai da área e vem para o meio do campo. Apaga, some. Por quê? Porque o São Paulo tem um contra-ataque bom, rápido. Aí procura ele está aqui. Ele tem que estar lá. Ele é quem puxa o contra-ataque do São Paulo. E o contra-ataque do São Paulo estava meio parado, a não ser para o Ferreirinha, que é um jogador habilidoso. Você bota a bola para ele e sai de perto dele, larga ele lá. Isso me faz lembrar, não estou comparando nada naturalmente, estou dizendo só uma característica. Era o Garrincha. O Garrincha tinha esquema tático para ele. O esquema tático do Botafogo, de seleção brasileira, era daqui para lá. Daqui para cá não tinha esquema. Bota no cara e sai de perto. E vamos para dentro da área porque a bola vai chegar lá e bem jogada. Era o problema do Garrincha e o problema, não estou comparando, mas o problema do Ferreirinha. Tu bota a bola para ele faz um salseiro daquele lugar que tem que sair de repente 3, como aconteceu nesse jogo. Porque só um marcador não pega. Aí vem a cobertura. Ele driblou os dois da cobertura. Primeiro tempo foi na linha de fundo e cruzou. Aí o Beck rebateu para córner. O Léo Pereira. Então, tem que vir o terceiro cara. Então, alguém fica solto em algum lugar. Então, o contra-ataque é com o Ferreirinha. Agora, se o Luciano está um pouco mais para lá, ele já participa desse contra-ataque quase diretamente. Porque o Ferreirinha tem uma bola para dar a ele. Tem um toque, tem um cruzamento, tem um lançamento. Sem contar com o Tapia, né? O Tapia, que fica naquele setor, mas vem para o meio também, se mete na diagonal.
E o meio do campo do São Paulo, Luiz Gustavo, o Pablo Maia e o Bobadilha. Sumiram um pouco do jogo, né? Sumiu um pouco do jogo o Bobadilha. Mas o time do São Paulo tentava reagir, né? Mas o time do Flamengo começou a tocar a bola, a fazer a bola andar. Teve um Carrascal aqui com o Lino e o Plata. O Plata perdeu o gol. Perdeu a grande oportunidade, 33 minutos nesse primeiro tempo. Depois teve um lançamento para o Tapia. Ele foi quase na cara do gol, chutou mal. Quer dizer, então foi um primeiro tempo mais ou menos equilibrado. Não digo nada, não digo nem pelo 1-1, mas pela tática de jogo. Muito concentrado de intermediária a intermediária, tudo jogador de toque fácil, os goleiros não apareceram muito. Uma vez ou outra. Mas para um clássico desse, e para o tamanho desses jogadores, os goleiros têm que aparecer toda hora. Porque toda hora o cara vem tocando e está na cara do gol. Ou tabela, ou lançamento, ou cruzamento, ou chute fora da área. Tem sempre, né? Mas não apareceram tanto. Aí veio segundo tempo. Segundo tempo. Teve logo aqui, Arboleda perdeu a bola, Carrascal tocou e o Arrascaeta entrou sozinho e chutou para fora. Vou repetir. Tomara que ele não repita, porque para ele isso é demais. Então, Arboleda perdeu, Carrascal pegou a bola, tocou no Arrascaeta, no Plata, Carrascal, Arrascaeta, trouxe sozinho, chutou para fora. Aí depois, 7 minutos, Danilo meteu uma bola e o Lino chegou atrasado. Ele se antecipou. Danilo, lá do meio, ele entrou aqui na diagonal, foi metida a bola, a zaga parou, ele entrou sozinho e perdeu a passada e a bola saiu. Então, falta de atenção na marcação dos caras que vêm entrando na diagonal. Normalmente é o ponta, né? Que entra aqui por trás do lateral, antes do impedimento, que é impedimento que marca é a saída de bola. Meteu a bola e ele entrou aqui, ó. E você não pode olhar para lá, porque o Lino já passou, que é muito rápido, muito inteligente. Então aconteceu essa jogada, aos 7 minutos. 18 minutos, aí veio, 18 minutos, teve o gol aos 18 minutos do Lino. É a outra jogada que eu ia falar. O Arrascaeta meteu a bola para o Emerson Royal, que cruzou a bola. E o Lino se antecipou ao lateral. Os dois zagueiros de área do São Paulo, o Arboleda e o Sabino, os dois plantados no meio. Tem ninguém no meio, estão plantados. O Lino está aqui. Meteram a bola. O Lino entrou aqui, ó, que nós estamos discutindo. Entrou aqui, sem ninguém esperar, e meteu o gol. Aí veio um detalhe mais importante do jogo. Eu quero me prender aí. 18 minutos. Aí o que acontece? 18 minutos, 2-1 Flamengo. 21 minutos, o Plata foi expulso. O Plata vinha fazendo uma boa jogada lá pelo meio. É o movimento dele, não é centroavante, não é centroavante Pedro, né? Que é praticamente ponto de referência. O Plata não. O Plata vai para um lado, vai para o outro, aí o Samuel se mete, o Carrascal se mete, chega o Arrascaeta, vem um cara do meio do campo, se mete ali, mas o Plata não. O Plata ele fica girando aqui, vem aqui atrás,
mas de repente ele está no meio. Foi expulso. Deu uma quebrada. Aí, 25 minutos, sai o Samuel Lino, entra o Ayrton Lucas. Vai vendo aí. 25 minutos, sai o Arrascaeta e entra o De La Cruz. 25 minutos, sai o Carrascal e entra o Luiz Araújo. Tá? Também. 32 minutos, sai o Saul e entra o Wallace Ian para jogar na frente. Ponta, frente, um pouquinho mais atrás. Muito bem. Aí o que fez o São Paulo? Tira o Tapia, 25 minutos. Tira o Tapia, entra o Marco Antônio. Macholinha, enjoado, segura bem a bola, toca bem a bola. Pensa. Não sei por que ele estava fora, mas pensa. Marco Antônio. 25 minutos, sai o Luiz Gustavo, meio do campo, e entra Lucas, que é outro habilidoso de meio do campo. 32 minutos, sai o Pablo Maia e entra o Alisson, meio do campo. Sai o Cedric e entra o Maico. Modificou o time do São Paulo. E modificou o time do Flamengo, que com a perda de um, ele ficou meio... Aí, com essas modificações, ele deu uma segurada no time e botou na frente para correr o Wallace Ian. Só correndo lá na frente. Com o Luiz Araújo chegando um pouco. Porque todos os outros estão aqui atrás, segurando. E o São Paulo veio para dentro, com mais um, veio para dentro. E com essas substituições. O meio do campo do São Paulo subiu de produção com o Wallace, Lucas, que vem em busca da bola, Bobadilha subiu, e à frente, Ferreirinha e o Luciano, que se aproximou mais da área, acabaram com o jogo. Pressionaram o time do Flamengo perdeu o ataque, perdeu o contra-ataque, perdeu o toque de bola no meio do campo, toque de bola que eu digo, ajustado, e deu campo, né, para a pressão do time do São Paulo. E aí, o Ferreirinha lá para as tantas, aos 35 minutos, o Ferreirinha, no cruzamento do Mike, que entrou no lugar do Cedric, o Ferreirinha cruzou a bola, o Mike chutou pro gol, a bola passou por todo mundo, pegou o Ferreirinha lá do outro lado livre, que meteu pro gol. Quer dizer, a bola veio para cá, foi para lá, e a defesa do Flamengo olhando para ontem. E o Ferreirinha empatou o jogo. E olha, bem arrumado, o time de São Paulo deu um calor no time do Flamengo depois da expulsão, depois que perdeu. Ficou jogando contra 10, né? Contra 11, é complicado. Perdeu a frente, só ficou um na frente, bem marcado pela defesa do São Paulo, que prestou atenção nos lançamentos, nas bolas metidas do Flamengo, que era uma válvula de escape, ou Luiz Araújo, e principalmente o Wallace Ian. Bom, mas de uma maneira ou de outra, o time de São Paulo reagiu, empatou o jogo e teve beirando lá para desempatar o jogo. Mas foi um bom resultado para o São Paulo? Foi. Foi um bom resultado para o Flamengo? Não foi. O Flamengo tinha que ganhar esse jogo. Porque o Palmeiras joga amanhã. E o Palmeiras está na frente. E se o Palmeiras ganhar o jogo, ele vai para 2 pontos de frente. E aí, numa reta final dessa aí, com poucos jogos, 1 ponto faz uma diferença danada. 1 ponto faz uma diferença danada. Então, o time do Palmeiras tem jogos perigosos? Tem. Porque daqui para frente, qualquer jogo é perigoso, dentro ou fora de casa. Sendo tecnicamente muito bom o adversário, ou mais ou menos. Ruim não tem, ou mais ou menos. É complicado. Porque de repente, o cara, quem é? O Palmeiras? Vamos para dentro.
Não estou perdendo nada, vou para dentro. E complica o jogo. Mesma coisa com o Flamengo. Ah, mas é o Flamengo, não interessa. Não interessa. É o Flamengo, e nós estamos aonde? Lá no final. E de repente, se a gente fizer uma graça, e vai para dentro. E complica. Então, qualquer ponto, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, é um ponto doído. E tem mais um detalhe nisso aí. O Cruzeiro está chegando. O Cruzeiro está chegando, que está nessa briga também aí. Tudo pode acontecer. Não pode o Palmeiras perder e o Flamengo? E não pode o Cruzeiro ganhar e chegar perto? Ainda faltam o quê? 5 jogos, sei lá? Mais. Bom, mas de uma maneira ou de outra, são jogos complicados para os 3 que estão brigando aí, né? numa derrubada. Porque o Cruzeiro subiu muito. O Cruzeiro está arrumado. Ninguém esperava isso. Claro que eles esperavam. Eles montaram esse esquema todo, né? De contratações e tudo mais, né? Treinador, né? E uma força maior, e o time está sustentando isso tudo. Isso é bom, que é mais um grande time chegando, subindo, e para disputar outras competições internacionais. Isso vale muito para o futebol brasileiro. Valeu? Então, craque do jogo, eu vou botar o Ferreirinha, craque do jogo. A baranga do jogo eu vou botar o Plata, que não teve muita coisa. Ele se desequilibrou no lance, quando o Arboleda meteu o pé, ele pisou. A bola já estava ali, ele pisou no pé do Arboleda, o árbitro perto expulsou ele. Mas de uma maneira ou de outra, deu uma quebrada no time. Então, baranga é o Plata e a arbitragem é a nota de sempre muito boa. É 0! Valeu, galera!